Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo aí maravilhoso dos nossos ensinamentos aqui. Pense, da nossa leitura prática, pense e enriqueça. E gente, esse tempo todo que nós estamos aqui, né, que eu estou aqui com vocês lendo este livro, e cada vez que eu converso, né, com a minha terapeuta, cada vez que eu leio um capítulo desse aqui, eu percebo cada vez mais que o Napoleão Hill, ele tinha uma conexão muito forte com a espiritualidade. Ele realmente estava conectado com a sua potência infinita. Então, hoje nós vamos passar aqui, né, pelo cérebro. Tá bem curtinho esse capítulo, porque na verdade o cérebro nada mais é do que o nosso físico aqui, né? O nosso corpo físico, o nosso corpo carnal. Então é diferente, cérebro, mente, subconsciente, inconsciente, é diferente, tá? Então, o que eu acho legal aqui, depois eu comecei a ler, né, a estudar mais, e como eu falo pra vocês, a primeira vez que eu li este livro, eu não entendi, eu fui muito pro lado material, como eu falo pra vocês, quando a gente consegue ligar aí, né, interligar o material junto com a espiritualidade, né, se conectar mais ainda com a espiritualidade, a gente consegue ler. Eu falo que eu consigo sentir ele, o Napoleão Hill, nas palavras escritas aqui no livro. É muito lindo e é muito gostoso de estar sentindo isso, porque eu sinto, cada frase que eu leio aqui, eu sinto a energia dele em cada frase, em cada capítulo. E claro, eu falei pra vocês aqui que eu não tô lendo todos os capítulos, né? Eu acho que na verdade pulei 2 capítulos, né, gente, aqui. Porque na época que ele escreveu, ele poderia estar pensando daquela forma, mas hoje nós estamos aí em outra época, mas é tudo muito novo isso daqui, porque não muda, gente. A espiritualidade, ela é eterna, nós somos seres eternos. Por isso que quando você pega um livro que ele é canalizado aí, né, muitos livros espíritas, né, que é canalizado, até do Saint Germain mesmo, né, que a gente acaba aí, as pessoas, né, os médiuns acabam recebendo, né, o espírito e tal, as canalizações dessas energias, vamos dizer assim. Então, é muito atual. Então, quando você conversa, quando você está conectado com a espiritualidade, você está escrevendo algo, né, lendo algo, você consegue sentir esta energia, né, essa atualidade nas palavras que foram escritas aí. Essas palavras aqui foram escritas quando? Em 1937, né, gente? É muito atual, porque hoje a ciência consegue provar tudo que ele tá falando aqui. Olha que coisa mais linda. Por isso que eu falo pra vocês que eu não vou entrar muito aqui em estudo científico, em o que a ciência tá falando, porque, gente, se você for atrás disso, você acaba enchendo muito a sua mente com a racionalidade, vamos dizer assim, com a intelectualidade, né, com a inteligência finita, tá? E esquece aí de olhar para a inteligência infinita, olhar para o seu ser eterno, olhar para o divino que é você, tá bom? Então por isso que muitas vezes eu não entro muito aqui na ciência em si, mas hoje muitas coisas que foram escritas aqui, que foram escritas no passado, até, gente, 100 anos, 200 anos aí, tudo é muito atual, porque hoje a ciência consegue provar, tá bom? Inclusive os estudos aí de Greg Braden, se alguém conhece, né? Ele fala muito sobre isso, ele foi muito mais além aí, né, do que a ciência, vamos dizer, né? Às vezes algum cientista vai para esse lado quântico, né, vamos dizer assim, mas ainda fica com aquele pezinho de falar o Deus,
né, de falar do divino, do espírito, da alma, e ele não, ele vai bem mais a fundo falando do divino dentro de você. Então ele é um estudioso, ele é um cientista maravilhoso, tá bom? Vou trazer algumas coisas dele aqui também. Então vamos lá para o nosso capítulo 12, o cérebro. Uma estação emissora e receptora de pensamento. O 12º passo para a riqueza. Lembra que eu falo, né? Masaharu, olha só, antes de nós chegarmos aqui, então quer dizer, se vocês estão acompanhando aqui os preceitos, nós já passamos por isso, né? Masaharu Taniguchi e outros estudos aí falam o quê? Que nós somos receptores e transmissor. E ele fala aqui, somos emissor e receptor, mas é a mesma coisa. Olha como tá muito, que eu falo que é aqui no canal, é o que eu falo, né, gente? Que aqui no canal é tudo muito congruente, realmente é uma evolução, um progresso aí na nossa evolução, na nossa expansão, no nosso despertar da consciência. Como diz Neville, né? Amo Neville, e isso daqui tá muito conectado mesmo. Então, como eu falo para vocês, cada vez que eu leio, cada vez que eu estudo isso daqui, eu sinto mais a presença de Napoleão Hill em mim mesmo. Olha que gostoso isso, né? Mais de 20 anos atrás, ao trabalhar com Alexander Graham Bell e Elmer Gates, observei que todo cérebro humano é ao mesmo tempo uma estação emissora e receptora dos impulsos de pensamentos. Nas circunstâncias corretas e de um modo que pode ser comparado àquele empregado pelo sistema de transmissão por rádio, todo o cérebro humano é capaz de captar impulsos de pensamentos que se originam em outro cérebro. Olha só que interessante isso. Isso realmente já foi provado pela ciência. Então, como ele fala, não existe vácuo no universo, né? A ciência hoje em dia já prova isso, não existe vácuo no universo, porque todo vácuo é preenchido com pensamento. E tudo que você recebe aí na sua vida é de acordo com seus pensamentos. Então você é um imã realmente dos pensamentos que você está aí emitindo. Então, conforme você emite um pensamento, você vai receber conforme a emissão do pensamento que você está pensando, tá bom? Você nunca vai recepcionar um estado, uma situação, uma pessoa que não esteja de acordo com a sua emissão de pensamento, com a sua frequência de pensamento. Deu para vocês entenderem, gente? Por isso que o pensamento, a palavra é tão importante na nossa vida. A imaginação criativa é o conjunto receptor do cérebro que processa os pensamentos liberados pelos cérebros alheios. Ela é o agente de comunicação entre a nossa mente consciente ou racional e as 4 fontes de onde se pode receber estímulos de pensamento: a inteligência infinita, nossa mente subconsciente, a mente consciente altamente energizada de outra pessoa e o estoque subconsciente de outra pessoa. Então, ele tá falando aqui, depois a gente vai estudar o 6º sentido, que é a última fase, né? Mas vamos ver aqui novamente quais são as 4 fontes, né, que ele cita aqui para receber os estímulos, né? Então vamos ver aqui, que ele já explicou pra gente aqui, ó. As 4 fontes de onde você recebe os estímulos aí dos seus pensamentos: inteligência infinita, a mente subconsciente da pessoa, onde ficam armazenados todas as impressões sensoriais e todos os impulsos de pensamento que alcançam o cérebro através de algum dos 5 sentidos normais, a mente de outra pessoa que acabou de liberar o pensamento, ou a imagem da ideia ou conceito por um pensamento consciente, e o estoque subconsciente de outra pessoa. Então, olha como que é importante, né? Quando a gente desenvolve aí essas 4 fontes, né? E ele cita, inclusive, que a inteligência infinita, né? Que é a mais potente delas, tá? Pra gente receber informações aí.
A imaginação criativa é o mecanismo pelo qual a intuição e os palpites parecem surgir do nada e por meio do qual duas ou mais pessoas, trabalhando juntas num estado de concentração e foco intensos, parecem antever os próximos pensamentos, ações, sacadas e até mesmo as próprias palavras umas das outras. Olha que interessante isso daqui, né, gente? Quando altamente estimulada ou amplificada dessa maneira, a mente se torna mais receptiva aos impulsos de pensamento que de algum modo chegam até ela de fontes externas. O que quer dizer aqui? Então, quanto mais estimulado, quanto mais você pensar aí no que você quer, no seu desejo, mais ela vai se sentir estimulada a criar e a recepcionar outras ideias, outros pensamentos que estão aí, vamos dizer, vamos dizer assim, no vácuo quântico, esperando para você recepcionar. O pensamento se manifesta no cérebro humano como energia elétrica. Apenas os impulsos de pensamento altamente intensificados ou energizados são transmitidos de um cérebro para o outro por esse processo misterioso e ainda não compreendido. Naquela época não era compreendido, né, gente? Mas hoje a gente sabe que a ciência está muito avançada aí nesse estudo do cérebro. Depois nós vamos entrar aqui um pouquinho. Um pensamento que foi modificado ou amplificado por qualquer uma das principais emoções, né, que nós já estudamos as emoções aí, é o único tipo de pensamento capaz de passar de um cérebro para outro através da máquina emissora do cérebro humano. Então, realmente, o nosso cérebro aí é uma máquina emissora ou transmissora e receptora. Então você só vai receber, gente, o que você está transmitindo, o que você está emitindo. Está emitindo amor? Está emitindo entusiasmo? Alegria? É isso que você vai receber aí. Não importa, você acredite ou não, é assim que funciona. E hoje em dia isso já é provado, né? O princípio da transmissão é o fator pelo qual você mistura sentimentos ou emoções com seus pensamentos e os transmite para a sua mente subconsciente. A mente subconsciente é a estação emissora do cérebro que transmite os impulsos de pensamento. A imaginação criativa é a estação receptora pela qual os impulsos são captados. Além dos importantes fatores da mente subconsciente e da faculdade da imaginação criativa, que juntas formam as estações emissora e receptora do seu equipamento de transmissão mental. Considere agora o princípio da autossugestão, que é o meio pelo qual você pode pôr a sua estação transmissora em funcionamento. Então, olha o poder aí das afirmações, né? Da autossugestão, de você olhar no espelho, se admirar, se perdoar, se aceitar. Olha como é poderoso isso, né? As instruções sobre autossugestão mostraram de modo preciso e específico o método mediante o qual o desejo pode ser transmutado no seu equivalente monetário. Então, o que ele quer dizer aqui? Cada vez que você olha uma imagem, né? O Dr. Joe Dispenza, ele fala muito sobre a imagem, né? Então, sobre o símbolo aí. Então, você pode criar um símbolo na sua, porque o nosso subconsciente, ele interpreta muitos símbolos, né? Mas, por exemplo, você pode criar um símbolo que aquele símbolo, quando você olhar para ele, você consegue lembrar do seu desejo. Então, cada vez que você olha para ele, você vai lembrar do sentimento, da emoção que aquilo lá traz para você. Tem um exercício maravilhoso que logo mais eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Operar sua estação de transmissão mental é um procedimento comparativamente simples. Quando quiser usá-la, você só precisa lembrar de 3 fatores e aplicá-los à mente subconsciente, à imaginação criativa e à autossugestão.
Os estímulos para transformar essas 3 forças em ação já foram descritos. Tudo começa com o desejo. Olha como é importante você saber o que você quer. Olha como é importante você falar, externalizar o que você quer. Ah, Cris, mas eu posso falar para qualquer pessoa? Não. Você vai falar para aquela pessoa que está aí alinhada com o seu pensamento, alinhada com o poder dela superior. Eu não gosto de usar muito superior, né, gente? Porque, inclusive, até é engraçado que eu sempre falei isso pra vocês e eu tive essa confirmação, né? Tudo que você acha que é superior a você, você está se inferiorizando. Então, nem Deus é superior a você. Por quê? Porque você é Deus. Então, vocês são iguais. Olha que sacada isso, gente. Olha que inspiração maravilhosa. Nem Deus é superior a você, porque você é Deus encarnado. Quando você passa a acreditar isso, o que vai ter na sua vida? Só infinitas possibilidades, só amor, só alegria, só riqueza, só opulência. Vamos continuar aqui. Olha só o que ele fala, né? As maiores forças são intangíveis. O mundo chegou ao verdadeiro limiar de uma compreensão das forças intangíveis e invisíveis. Ao longo da história, as pessoas dependeram demais de seus sentidos físicos e limitaram seu conhecimento a coisas físicas que podiam ver, tocar, pesar e medir. É isso que eu falo da mente racional, né? É isso que eu falo da fé para vocês. A fé não é uma coisa que a gente consegue pegar. É uma coisa, não é uma coisa que a gente pode ver, não é uma coisa que a gente pode falar, né? Mas a gente sente. Então, olha, ou medir, como ele fala aqui, pesar, na verdade, né? Então, muitos anos aí a gente foi criada ao que? Você só pode acreditar naquilo que você vê. Então, muitas pessoas acabaram internalizando isso. Como que você tá querendo isso? Você não tem capacidade, só que a pessoa não está vendo o que tem dentro de você. Estamos agora adentrando a mais espetacular das épocas, uma época que nos ensinará algo sobre as forças intangíveis do mundo ao nosso redor. Talvez aprendamos, ao atravessar essa época, que o outro eu é mais poderoso do que o eu físico que vemos ao olhar no espelho. Lembra que eu falei, né? Cada vez que eu leio um capítulo, eu vejo que Napoleão Hill era muito conectado com as forças aí universais, com as energias, vamos dizer assim, mais desenvolvidos, né? Com os mestres. E os mestres aqui que ele fala, depois que você vai saber, não é Jesus, são mestres aí de conhecimento, gente, de sabedoria que criaram aqui no nosso mundo físico. Ele se conectou com as mentes destas pessoas e nós vamos estudar isso aqui muito mais a fundo. Devemos nos lembrar que somos todos controlados por forças invisíveis e intangíveis. Nem mesmo a espécie humana inteira teria poder para lidar com as forças intangíveis contidas nas ondas revoltas do oceano ou para controlá-las. Estamos inteiramente subordinados à força intangível de uma tempestade e somos igualmente impotentes diante da força intangível da eletricidade. Sequer compreendemos plenamente o que é a eletricidade, de onde ela vem ou qual é seu derradeiro objetivo. Esse tampouco é o limite da nossa ignorância em relação às coisas invisíveis e intangíveis. Não compreendemos a força e a inteligência intangível contida no solo e nos recursos da terra. Aí ele conta aqui um pouquinho da história do cérebro, né, que eu vou contar para vocês aqui. A emocionante história do cérebro. Por fim, mas não menos importante, nós, com toda a nossa alardeada cultura e educação, pouco ou nada compreendamos sobre a força intangível, a maior de todas as forças intangíveis, a força do pensamento.
Os cientistas já começaram a se debruçar sobre o estudo dessa coisa fenomenal chamada cérebro. Quando foi escrito, né? Mas hoje já está muito além aí. Nós sabemos coisas maravilhosas que já foram provadas pelos cientistas sobre o nosso cérebro humano aqui, né, gente? Embora ainda estejam no jardim da infância de seus estudos, já descobriram o suficiente para saber que a mesa central do cérebro humano, a quantidade de linhas que interligam as células cerebrais, corresponde ao algoritmo 1 seguido por 15 milhões de zeros. Esse número é tão espetacular que, em comparação com ele, os números astronômicos referentes a centenas de milhões de anos-luz se tornam insignificantes. E isto afirma o Dr. Judson Henrique, da Universidade de Chicago. Determinou-se que existem no córtex cerebral humano de 10 a 15 bilhões de células nervosas. E sabemos que elas estão organizadas em padrões definidos. Esses padrões não são aleatórios, eles são ordenados. Olha só que coisa maravilhosa, né? Isso lá atrás, né, gente? Mas hoje nós sabemos aí o tanto de estudo que tem a respeito do nosso cérebro. Isso que é muito legal, né? Então é muito atual esse livro. É isso que eu falo, né? Esses grandes escritores que trouxeram para nós aí uns ensinamentos, né? Uma evolução aí de pensamentos. É muito atual, eles não têm, são atemporais esses ensinamentos. Não existe tempo no mundo espiritual. E quando você começa a se conectar com esses ensinamentos, você percebe que realmente não existe tempo. Há quanto tempo foi escrito isso daqui? Olha só, né? É inconcebível que uma rede de equipamentos tão complexa exista apenas com o único objetivo de transmitir as funções físicas incidentais ao crescimento e à manutenção do corpo físico. Não é provável que o mesmo sistema que provê aos bilhões de células do cérebro o modo de se comunicarem entre si também proveja o meio de se comunicar com outras forças intangíveis? Uma pergunta, né? Que legal isso. Aí ele fala um pouquinho aqui da telepatia, né? Hoje, em decorrência das experiências de Rini, alguns cientistas consideram a existência em si da telepatia e da clarividência altamente provável, né? Mas na verdade já até foi provada hoje, né? Que quando ele escreveu esse livro aqui, já estava aí, estava ainda começando, né? E aí fica a pergunta, né, gente? Tá, a gente sabe de tudo isso aqui que o cérebro faz, que é a comunicação com o subconsciente, que o subconsciente se comunica com a nossa mente aí cósmica, com Deus, com o nosso ser interior. E como desenvolver isso, né? Então, quando ele no próximo capítulo aí, ele vai nos ensinar um pouquinho, porque isso vai de cada um, gente. É cada um, como eu falo aqui, cada um tem que achar o seu processo de como trabalhar, né? Por isso que eu falo que aqui é uma evolução para você encontrar o seu jeito de se desenvolver mais rapidamente e mais leve, porque se você for seguir um processo, você entra na comparação, aí você começa a se comparar com o outro que consegue, você não consegue. Tudo isso, gente, é para deixar a gente mais leve aqui, tá bom? Então, cada um vai seguir o seu processo aí, tá? Aí ele fala aqui, o procedimento é simples. Nós nos sentamos diante de uma mesa de reunião, enunciamos claramente a natureza do problema que devemos abordar e então começamos a debatê-lo. Cada um contribui com quaisquer pensamento que lhe ocorram. O mais estranho em relação a esse método de estímulo mental é que ele põe cada participante em comunicação com fontes de conhecimento desconhecidas e definitivamente fora do escopo da sua experiência. Então aqui ele está falando da mente mestra, né? De você encontrar aí pessoas que estejam com o mesmo pensamento que o seu, né, com o intuito aí de se desenvolver, né, resolver um problema, abrir uma empresa, como que eu faço para chegar aonde eu quero chegar, mas saindo do físico, gente,
tá? Aqui ele entra aqui muito, né, no material, mas quando a gente vai estudar aí o que eu posso fazer para resolver meu problema, você vai entrar o quê? No mundo mental. Porque quando você cria, quando você resolve seu problema no mundo mental, tudo acontece aqui na mais perfeita ordem divina. Essa é a diferença. No próximo capítulo a gente vai saber mais isso, como que ele faz. Tem muito Neville aqui, gente, é muito Neville, é muito gostoso. Esse método de estímulo mental, através de um debate harmonioso de 3 pessoas sobre assuntos determinados, ilustra o uso mais simples e mais prático da mente mestra, como eu falei para vocês. Ao adotar e seguir um plano semelhante, qualquer aluno de filosofia pode obter a célebre fórmula de Carnegie, descrita brevemente na introdução aqui desse livro, né? Que ele fala que isso daqui é uma fórmula. Então, se a gente seguir o que ele tá falando aqui, claro, não é tudo, né, gente? Porque alguns capítulos do Napoleão Hill aqui nesse livro é muito material. Então, quando você fica só no material, você se limita. Você é finito. Quando você cria no mental, no espiritual, né, lá com Deus, é infinito. Então é diferente, tá bom? Então aí ele fala, ele vai explicar direitinho, né, mais detalhadamente como ele fazia para entrar na mente dos grandes mestres aí. E aí, isso aqui, quando ele fala isso lá no próximo capítulo que eu vou trazer para vocês, aí vocês vão perceber, eu não sei se vocês já chegaram a estudar aí o caminho das palestras do Hélio Couto, eu fiz todo o caminho, fiz as ondas aí, eu fiz 2 ondas, tô na minha segunda onda, né, gente? Porque como eu falei pra vocês, eu dei uma parada, mas agora, né, desde o ano passado, voltei com força total aí, junto com a minha potência infinita, com o meu Deus interior. Então, é muito engraçado que isso aqui, quando ele cria lá, quando ele fala no próximo capítulo, vocês vão perceber que é exatamente isso que o Hélio Couto faz, com a ressonância harmônica. Só que a gente acha que o quê? Que o Hélio faz para nós, né? Claro, ele faz sim para nós, maravilhoso, abençoado o Hélio Couto, que me ensinou muito, né? E me trouxe aí de volta a potência infinita que está dentro de mim e dentro de você também. Então, você vai perceber como que é essa ressonância harmônica, mas você precisa fazer. E você pode fazer, tá? Você pode aí se conectar, pegar um tempo aí à noite ou de manhã que é o melhor para você e se conectar com esses mestres, com o que você quer atrair para sua vida, tá bom? Isso no próximo capítulo, tá? Então esse capítulo foi bem curtinho mesmo, sobre o cérebro humano maravilhoso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Pratique, gente, tudo que tá falando aqui, como eu falei para vocês. Cada frase que eu leio aqui desse livro, eu sinto a energia do Napoleão Hill. Ele é muito prático de ler, só que a pessoa precisa estar realmente conectada, porque como eu falei pra vocês, a primeira vez que eu li esse livro, eu não me conectei tanto como eu estou conectada agora com a energia suprema aí, né? Energia suprema não, né? Com a energia infinita, com a mente infinita, com a inteligência infinita, tá bom, potências infinitas? Então esse foi mais um capítulo aí do nosso livro maravilhoso, Pense e Enriqueça. Que vocês fiquem em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, use a sua força interior, use Deus, o seu Deus interior para você criar tudo o que você deseja aí na sua vida, tá bom? Até a próxima quarta-feira com mais um capítulo, Sexto Sentido de Pense e Enriqueça com Napoleão Hill. Até lá, eu aguardo vocês aqui.